pai exerce autoridade sobre nós, e quando você pede bênção ao pai, à mãe, ou aos antepassados, avós, enfim, o que você está colocando em prática, essa prática salutar de entender que há uma autoridade sobre a sua vida, que em última instância provém de próprio Deus. Sim, quer dizer que os costumes, vamos pensar assim, eles são boas ações. Os costumes que a gente teve aí, eles não devem ser pedidos, eles têm que ser relembrados. Os que são aprovados no teste intergeracional, que são aprovados no teste do tempo, devem ser mantidos. Não é que nós não possamos alterá-los, mas é que, para alteração, nós temos que aplicar a virtude concreta da prudência. O que o progressismo, o comunismo ideológico propõe é que você abandone tudo o que você aprendeu dos seus antepassados e ele dá uma nova forma de viver. O que o conservadorismo diz é o contrário. O conservadorismo é esvaído de ideologia, é uma metodologia. O que o conservadorismo diz é o seguinte: aqueles costumes e valores que foram aprovados no teste intergeracional devem ser mantidos. Não é dizer que você não possa alterá-los, mas é dizer que, para alteração, você tem que fazer a alteração prudentemente. Chesterton tem uma frase que talvez resuma de maneira muito mais competente o que eu estou querendo dizer. Ele diz assim: se você comprar uma terra, por exemplo, vai ter uma cerca lá, você pode alterar a cerca de lugar? Pode, mas é importante que antes de alterar a cerca de lugar, você pergunte por que a cerca está ali. Então, os costumes que nós temos têm porquês por trás de suas existências, e antes de alterá-los ou abandoná-los, é salutar, por uma questão de bom senso, que perguntemos a razão dos costumes existirem. O costume de pedir a bênção aos pais e mães é muito, muito salutar pelas razões que penso que já expus, né? Sim. Você tem assim você mantém vamos pensar, um conservadorismo é uma base de tudo que você traz, né? Nas suas palavras, nas suas ações. O cristianismo é a base ideológica de tudo que eu faço. O conservadorismo é uma metodologia. Tem países que são extremamente conservadores, cujas ações são diametricamente opostas às que eu proponho. O Islã, por exemplo, a Rússia, por exemplo, a defesa da Rússia é da família russa. A China, por exemplo, são países intrinsecamente conservadores. Conservadorismo é uma metodologia, não é uma ideologia, embora deva admitir que no Brasil os ideólogos têm, em grande parte, sequestrado o conservadorismo como se ideologia fosse. O corpo ideológico que eu defendo é o do cristianismo, que está na base da mais livre, mais bela, mais tolerante e mais próspera civilização já construída na história da humanidade, que é a civilização ocidental. São os valores judaico-cristãos, que tem em seu seio, em seu corpo, o indicativo de que busquemos as evidências para as suas veracidades. Então, o corpo de conhecimento do cristianismo propõe que investiguemos se esse corpo é verdadeiro ou falso. Isso é muito interessante também. Onde que a gente deve investigar? Tem vários momentos em que isso é feito no cristianismo. Talvez o momento mais claro é um mandamento que tem na Bíblia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. As Escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, e esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então você veja que há um mandamento nas Escrituras, uma carta que é chamada de carta universal ou carta católica, não tem nada a ver com a Igreja Imperial, tem do grego católicos, que quer dizer universal, uma carta dirigida a todos. Todas as cartas são dirigidas a todos, mas uma carta que é dirigida a uma igreja especificamente, embora tenha princípios que se apliquem a todo mundo, esses princípios devem ser entendidos no contexto do problema da igreja, que deu a justificativa para que se dirigisse uma carta a ela. Carta aos Romanos, é um exemplo disso, carta aos Coríntios, são cartas às igrejas. A primeira epístola de Pedro, o entendimento é muito mais imediato, porque não é dirigida a uma igreja com problema. É uma carta universal, que ela diz: esteja preparado para dizer o porquê da sua fé. A fé cristã é uma fé racional, que exige base racional. Não é por acaso que Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o mal dos mandamentos, está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37. Ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Deus não está dizendo nas Escrituras que você deve dar o coração a ele, mas deixar o cérebro de lado de fora da porta. É por isso que o exercício genuíno do cristianismo sempre envolveu a racionalidade, o pensamento, a construção intelectual. Deus quer que nós o amemos, inclusive intelectualmente. Até porque, convenhamos, como é que você pode amar uma pessoa se você não a compreende? A compreensão da pessoa é um pressuposto lógico da possibilidade de crescermos em amor por ela. E é por isso que Deus se revela a nós. Mas você acredita que um livro onde você consegue extrair centenas de interpretações, ele é um livro racional? Todos os livros e toda a linguagem sofrem dessa mesma situação. Isso não é a peculiaridade da Bíblia. O que é peculiaridade da Bíblia é que ela permite que você a investigue profundamente, o que não é o caso de outras religiões. Você veja que o cristianismo é a única religião genuinamente ortodoxa.
orto quer dizer reto, doxa quer dizer opinião. O fato de existirem situações que demandem diálogo para interpretar o que o texto quer dizer é uma consequência, um corolário da premissa de que no cristianismo você pode investigar até as últimas consequências. Até o judaísmo não é ortodoxo como o cristianismo é. O judaísmo é muito mais da ortopraxia, da busca da prática correta. O Islã é muito mais da busca da prática correta. O cristianismo existe esta peculiaridade que, repito, reitero, veementizo, acontece em qualquer outro livro, mas no cristianismo isso é incentivado porque ele quer que nós investiguemos de fato qual é o sentido que está sendo dito ali. É por isso que a correlação entre os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, as pessoas vão aos originais, buscam a interpretação da palavra no original. Você sabe que as línguas antigas têm palavras que são polissêmicas, com muitos significados literais possíveis, pelo simples fato de que a riqueza vocabular das línguas antigas não é como a de hoje. Você pega o hebraico antigo, por exemplo, você terá nomes de pessoas e lugares, nós vamos ter 3.000 vocábulos. Mais de 3.000 vocábulos é a quantidade de palavras que nós temos unicamente nos verbos irregulares da língua portuguesa, considerando as suas conjugações. Então, a quantidade de palavras do hebraico antigo é muito pequena comparada com as que temos hoje nas línguas modernas. Isso é, portanto, a razão pela qual há palavras que têm mais de um sentido literal. E por isso que há, muitas vezes, essa divergência pontual. O que não há no cristianismo é divergência contra os pontos centrais, nevrálgicos, viscerais. Jesus é Deus, Jesus ressuscitou, Jesus nasceu de uma virgem, a Bíblia é infalível. São critérios que estão no epicentro do cristianismo. Todas as manifestações do cristianismo concordam com esse núcleo central, embora haja divergência secundária. O batismo é por imersão ou por aspersão? Se você me perguntar, a minha convicção é que é por imersão, mas eu não vou dizer que alguém que defenda que é por aspersão, a pessoa não é cristã. Porque eu tenho argumentos para dizer por que é por imersão. A começar pelo fato de que o próprio nome baptizo quer dizer literalmente imersão, de onde vem batismo. Aspersão em grego quer dizer rantizo. Pelo fato também que todos os exemplos de batismo nas escrituras são por imersão. Então eu tenho argumentos, mas jamais eu lhe diria ou sugeriria que uma manifestação do cristianismo, como é o exemplo da igreja romana, por exemplo, ou da presbiteriana, por exemplo, que acredita que o batismo é por aspersão, que essa igreja, por essa razão, não é cristã. Não diria isso, porque é um elemento secundário. O que é o batismo por aspersão? Aspersão é aquele da igreja católica. Se ele só borrifa ali. Isso, borrifa, isso. A igreja católica romana faz assim, a igreja presbiteriana faz assim. Entendi. E o outro é o que você realmente mergulha Imersão. dentro da água ali Isso. O batismo é uma exteriorização visual belíssima de algo que aconteceu já no seu espírito. Quando você entrega a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é como que você morresse e emergisse no novo nascimento. Então, é uma exteriorização visual, é uma ordenança para a igreja. Há duas ordenanças bíblicas para a igreja. Uma é o batismo, a outra é a ceia. No batismo é uma ordenança para a igreja, para demonstrar para o mundo o que já aconteceu interiormente. O batismo não salva ninguém. Não é ele que limpa a gente do pecado? Não, esse batismo nas águas, não. Um exemplo de alguém que está no céu e nunca foi batizado, nunca fez curso bíblico, nunca fez aconselhamento, quem é? O ladrão na cruz. Ele tá no céu? Não é o que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso que eu tenho a convicção plena que ele está no céu, porque a Bíblia diz assim. E Jesus não mentiu, né? Ainda hoje, não mentiu. Pois é, será